Olá, boa noite. Começa agora o programa Câmara Cidadã. No programa de hoje eu recebo o vereador Aldemar Pereira, conhecido como Bola do PSDB. Vamos falar sobre o seu trabalho na casa, aquilo que ele vem desenvolvendo nesses primeiros 5 meses de seu mandato e também falar um pouco daquilo que ele conhece do passado, de suas atividades legislativas e o que ele pretende estar trazendo para o benefício da nossa comunidade. Mas antes eu quero agradecer ao vereador por estar aqui conosco no nosso programa, desejar uma boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem, vereador? Tudo bem, boa noite, né? Boa noite. Muito obrigado pelo convite, né? Depois de 12 anos afastado da Câmara de Vereadores, voltei, né? E já estou aqui nessa modernidade toda, uma Câmara Cidadã, um programa de televisão, sendo entrevistado pela Câmara, não pela mídia em geral, como era de costume. É verdade. Já que o senhor começou citando isso, vamos fazer um comparativo da Câmara que o senhor vivenciou no passado à Câmara atual. Nesse período, é bom ficar claro para os nossos telespectadores que teve uma passagem, sua última passagem na política foi como vice-prefeito da cidade. Sim. Né? E depois disso, continuou militando na política, mas não teve êxito. Foi isso que aconteceu, né, vereador? Ou não? Não, eu não... Em 2008, eu tive voto para me eleger. Sim. Mas o partido não teve voto para me garantir. Certo. Né? Eu fiz 1.493 votos há 8 anos e não me elegi. Fiz 1.088 votos 8 anos depois e me elegi. Sim. Quer dizer, aumentou o número de vereadores, tal, mas aumentou também o número de eleitores e aquele negócio de legenda, né? Sim. Não deu a legenda, aí resolvi ficar fora, sair de vez da política, porque estava encerrando o meu mandato de vice-prefeito. Né? Da Câmara eu falei que saí 12 anos, porque da Câmara faz 12 anos mesmo. 8 anos faz que eu saí do cargo de vice-prefeito. Mas você perguntou da Câmara antiga, eu comecei... um comparativo. Eu comecei na Câmara de Vereadores na 4ª Avenida, na esquina da 2.500. Sim. Então, era um andar todo adaptado, pequeno, a sala de reuniões pequena, sabe? Como você ajeita a garagem lá para fazer a reunião da Câmara, era modernizado, tal, tinha as mesas, tinha as cadeiras, tudo certinho, mas era uma coisa mais assim, né, familiar, não era tão formal. Até que no segundo mandato, na ida para o segundo mandato, o Santa, que era o presidente da Câmara, sim, o Gil era vereador, eu era secretário, e o vereador Gil Kederman, né, foi o responsável por conseguir um novo local para nós transferirmos a Câmara e dar mais condições. Por quê? Porque no segundo mandato a lei estava aprovada para 17 vereadores. Então não mais 10, como nós éramos 15 e passamos para 17. Depois voltou para 10 em 2008, né? Eu não me elegi porque caiu de 17 para 10. Sim. E eu fiquei em 9º no geral. Entrou o vereador que ficou em 22º. Cada legenda. Menos da metade dos votos que eu fiz e entrou. Daí, mas o que aquela casa o Gil fez, ele pegou e caprichou, sabe? O Gil muito visionário, então foi uma Câmara muito boa, tanto é que a Prefeitura utiliza a casa até hoje, o prédio lá na Rua 2000, próximo da BR-101, entre a 4ª Avenida e a BR-101. Sim. Utiliza ali com a Secretaria da Inclusão, então funciona bem ali ainda, foi instalado na época um elevador para deficientes, né? Para que cadeirantes pudessem subir e descer ali. Então, é uma casa boa. Daí, agora eu cheguei nessa aqui. Lá, pelo menos, o elevador funcionava. Aqui não funciona. Aqui tem 12 elevadores e o principal da Câmara, de outubro a abril, só vi ele funcionando agora. E tu entra no elevador aqui da Câmara que nós estamos hoje aqui, parece o metrô em São Paulo. Né? Quem já entrou dentro do metrô sabe a barulheira que eu estou falando, parece um trem dentro de um túnel. Então é um elevador horrível, ruim, né? Assim, aí eu estou falando não por mim, eu estou falando por causa dos cadeirantes, dos deficientes que tem que ter acesso ao prédio. Sim. E tem que ter um elevador funcionando. O segundo elevador, que é o de serviço, que todo mundo estava usando como social, também é ruim, é horrível, né? Então pode deixar a pessoa na mão, diz que deixou até cadeirante trancado ali já. Então, assim, em matéria de Câmara de Vereadores, os vereadores de 96 a 2000,
97 e 2000, que foi um mandato que eu tenho, os vereadores muito populares, né? Andavam bastante na rua, tinham um relacionamento pessoal assim com as famílias, né? Nos bairros muito grande, e eu me destaquei naquilo ali, acabei sendo mais votado em 2000. De 2001 a 2004, os vereadores, o povo elegeu já mais vereadores de uma classe social menos popular, assim, não é que eram menos populares, mas tinha bem menos vereadores que faziam o trabalho de vereador no bairro, o vereador na rua. Entendo. Então, o trabalho do vereador ficou restrito praticamente dentro da Câmara. No gabinete, né? Dentro do gabinete. E agora, com TV Câmara, com sessões transmitidas à tarde pela TV Câmara, sessões, entrevistas e tudo, a Câmara ela tira muito o vereador da rua. E daí, eu hoje trabalho mais do que trabalhava antes. Né? Eu, quando estava no Santo Inês, em 2007, que eu fui de vice-prefeito, eu me apresentei, eles convidaram, eu me apresentei para ser o presidente da comissão do Santo Inês, uma comissão da sociedade civil, junto com o Ministério Público, num táxi para administrar. Passavam por dificuldades. Eu entrei lá para ser presidente, para segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, 1 hora por dia. Já na primeira semana eu já fiquei 12 horas e quando eu terminei, um ano depois do meu serviço lá dentro, eu estava fazendo 18 horas por dia. Então hoje eu estou indo a mesma coisa, de 12 é de 14 a 18 horas por dia de trabalho de vereador, porque tu tem que trabalhar na rua, tem que ir na rua, mas tem que estar sempre ligado e focado. E aqui na Câmara tu sempre acaba chegando atrasado, 15 minutos, 20 minutos, porque tu está na rua, as pessoas procuram, como diminuiu muito a quantidade de vereadores que estão caminhando na rua, e surgiu mais uma nova safra, que eu acredito até que é uma questão de novo século, né? Que o vereador ele é mais capacitado, muita gente capacitada, muita gente com faculdade de gestão, de administração pública, de direito, de contabilidade, de administração. Então, essa qualidade do pessoal faz com que o vereador seja mais de gabinete mesmo. Olha, estou conversando com o vereador Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB. Eu tenho o primeiro intervalo, falamos um pouco aí da sua história política, mas no segundo bloco vamos começar a falar de projetos do seu interesse, do nosso interesse, na realidade, de interesse de toda a coletividade. É um instante só, voltamos já. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo o BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta, segundo bloco do nosso programa Câmara Cidadã, aqui na TV Câmara. Eu estou conversando com o vereador Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB. Falamos sobre sua trajetória política, sobre sua passagem no Executivo como vice-prefeito da nossa cidade. E agora ele retorna à Casa do Povo, à Casa Legislativa, para tratar de assuntos da coletividade. Como ele falava no bloco anterior, ele é um vereador de estar na rua, de estar conversando com o povo. E o vereador, o senhor tem mostrado bastante atuação aqui na Câmara nesse sentido, né? E um dos projetos que o senhor já apresentou
foi para instituir o serviço voluntário no âmbito da administração direta e indireta do município de Balneário Camboriú. Explica para a gente e para os telespectadores qual é esse projeto, o que ele pretende com isso. É bem simples, é bem prático e fácil, né? Balneário Camboriú tem no mínimo 15 mil aposentados, vivendo sozinho. Sim. Vivendo sozinhos, são os singles, né? Mas todos eles trabalharam a vida inteira com alguma coisa e precisam ter de uma atividade e não tem. Querem fazer algum trabalho social, colaborar, ensinar as pessoas, não tem. Tem várias pessoas com formação que não querem trabalhar remunerado. Elas querem usar um determinado tempo, de acordo com a sua vontade, sua liberdade de ir e vir, de contribuir com o poder público também. Tem, por exemplo, as donas de casa, né? Ou os donos de casa hoje também, que querem na hora que estão sem fazer nada, de tarde e tal, se oferecer. Né? Por exemplo, nem no projeto Oficinas, que funciona no CAI, que foi instituído em 1997, em Balneário Camboriú, que já chegou a ter 6 mil alunos, por exemplo, ensinar a pintar em línguas, música, violão, instrumentais, nem lá eles podem, não existe uma lei que diga, ó, você vai assinar um contrato. Como voluntário. Como voluntário, você não será remunerado por nada, o município não tem nenhuma responsabilidade contigo, o município está te ajudando a ajudar os outros. Sim. Entendeu? Então, vamos supor, eu enfrentei bastante problema e eu acho que foi por falta de gestão. Né? Fui criticado por ter dito isso em público na plenária da Câmara. Mas as escolas e algumas unidades de educação e umas de saúde, passou o verão com calor danado, com ar-condicionado dentro dos ambientes e sem funcionar. Aí qual é a desculpa? Terminou um governo agora, nós estamos entrando, em outubro do ano passado acabaram-se os contratos e não foram renovados. Tomada de preço leva 8 dias. Para assinar os contratos e começar a arrumar, mais 8 dias. Tudo bem. Então, até 20 dias de governo vamos botar 30 dias. Para não dar mais de segurança. Dia 9 de fevereiro, começaram as aulas, começou a educação a funcionar, todos tem ar-condicionado, está funcionando. O que poderia ter acontecido em Balneário Camboriú? Poderia ter uma lei. O cara é técnico em ar-condicionado? Sim. Ele é voluntário. O meu filho estuda lá na escola, eu quero assinar um contrato, eu vou fazer um mês, no mínimo são 30 dias a previsão da lei. Eu vou fazer um trabalho voluntário numa escola. Então, a linha de pensamento desse projeto de lei é esse. Entendo. Que as pessoas possam fazer alguma coisa em prol da comunidade sem que a comunidade tenha que pagar alguma coisa e seja oficial. Assumir o compromisso, tem que ir lá e cumprir. Sim. Agora nós temos aqui na cidade também a UDESC, que tem alunos do curso de administração pública de qualidade que eles têm esse curso gratuitamente. Esses alunos, eles não poderiam também, como exemplo, atuarem de forma voluntária ou estagiando gratuitamente para o município, já que o curso da UDESC é gratuito? Sim. Essa é porque Balneário Camboriú lutou muito para trazer o UDESC. Pois é. Lutou demais para trazer para cá. Foi o Pavan que iniciou a luta em cima do doutor, o professor, o dentista, posso me falhar, vai... Mas era me dá uma falha. Ele fez um abaixo-assinado na cidade com mais de 9 mil assinaturas e o Pavan, como vice-governador, conseguiu fazer com que o governador liberasse a UDESC para Balneário Camboriú. Né? E a UDESC começou a funcionar, acho que formou a primeira turma em 2009, né? E foi a formatura de 2008, acho que dia 9 de agosto ou 29 de agosto de 2008 formou a primeira turma, né? Que foi justamente na gestão que eu estava de vice-prefeito de Balneário Camboriú que começou a funcionar a UDESC. E sempre é uma coisa que enche os olhos quando você fala assim, tem uma faculdade de administração pública em Balneário Camboriú e tem outra que daí que dá aquela... Putz, eles não podem trabalhar de graça na prefeitura. Então essa lei vem para isso também. A partir disso, a lei pode ter essa... Pode. Inclusive os alunos da UDESC poderiam prestar esse tipo de serviço. Com certeza. Independente de idade. Quem quiser ser voluntário, dentro dessa sua lei, pode ser voluntário em uma atividade do serviço público. Imagine você, os alunos de fonoaudiologia da Univale, fazer um trabalho voluntário, gratuito dentro do município e fazer um levantamento audiométrico de todas as crianças da rede privada e da rede pública, onde quisesse.
mas um contrato com o município, supervisionado pelo município, sem gerar despesa para o município. Interessante. Então, tem muita coisa que dá para fazer, só que tem que regulamentar, porque não pode aceitar uma pessoa a trabalhar para o município, Sim. porque a legislação trabalhista, mesmo no poder público, ela é muito rigorosa, né? Uhum. Olha, eu estou conversando com o vereador Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB. Nós estamos falando sobre sua atividade legislativa, alguns projetos. Nós temos mais um intervalo e eu volto no último bloco, dando continuidade a esta conversa. Um instante só, eu volto já. A Emasa continua investindo. Faça a sua parte. Ao lavar frutas, legumes ou verduras, use uma panela ou tigela com água em vez de usar água corrente. Economize água. Emasa e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Opa, tudo bem? Desculpa estar incomodando, só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. Mas eu? Ah, Posso tirar uma foto contigo? tá. Dá licença, hein? Desculpa. Não. Ó, vai lá, desça. Isso, sorrisão. Mais um. Abraço, Ó. Muito bom, hein? Ó. Você é o cara. Pô, valeu. Você não precisa ser famoso para ser admirado. Doe sangue. Estamos de volta para a última parte do nosso programa Câmara Cidadã de hoje. Eu estou conversando com o vereador Aldemar Pereira, o Bola do PSDB. Falávamos sobre alguns projetos e agora vamos falar de um que ele aparentemente, pelo menos para mim, ele é interessante. GPS em caminhões limpa-fossa. Explica pra gente, eles não têm o GPS, o que o senhor quer com isso? Tem que ter obrigação agora? Vai ter multa se não tiver o GPS? Assim, em primeiro lugar, uma questão de justiça. Dr. Elvio Ribeiro é o dentista que iniciou a luta, né, todo um trabalho para trazer o DESC, que teve o apoio do Pavan, nosso da Prefeitura, todos os vereadores. Sobre o caminhão limpa-fossa, colocar um GPS nele, é porque eu tenho debatido muito a Emasa. Nós tomamos a Casan, né, depois de 30 anos, a Casan, ela retornou ao Balneário Camboriú para a cidade. Nós já estávamos no meio do mandato, foi feita a Emasa, era para ter colocado o esgoto e água, inclusive, na Enterprise, e não colocou. E eu ouvi o diretor-geral da Emasa, Dr. Carlos Hack, dizer o seguinte: nós já soubemos e nós já pegamos caminhões limpa-fossa descarregando o seu material em lugar impróprio, poluindo o rio Camboriú. Mas, opa, aí eu descobri que tem uma lei estadual do GPS, vamos fazer essa lei do Balneário Camboriú. Eles têm que dar um mapeamento semanal para a Secretaria do Meio Ambiente de onde eles foram. Então, por ali, eles vão saber onde eles pegaram o esgoto e aonde é que eles descarregaram, que nem a Emasa sabe. E a ideia é multar caso cometa qualquer tipo de irregularidade, despejando esse esgoto em local indevido. Por exemplo, no Rio Camboriú, né? Valor da multa em UFM é R$1.000. O valor da multa, a primeira residente aumentando. Vai aumentando. Legal. Até caçar o alvará. Eu acho importantíssimo essa ideia. Eu acho que tem que se conscientizar. Tem duas formas da pessoa sentir. Ou é no coração, ou é no bolso. E a Emasa, o diretor-geral da Emasa Falou vem aqui, isso. Nós já pegamos caminhão jogando no lugar impróprio. Pois é. E ele não pode simplesmente fazer nada porque não tem uma lei municipal que regulamente. Que aplica a penalidade. Agora, um outro assunto que eu também acho interessante a gente abordar aqui é com relação a atendimento de primeiros socorros nos estabelecimentos de ensino da rede municipal. É uma proposta que está tramitando nas comissões, que o senhor pretende que seja disponibilizado funcionário capacitado para esse tipo de serviço. Explica para o nosso telespectador o que é esse sua projeto que está tramitando aí. Eu já citei aqui o pessoal da fonoaudiologia. Eu cito os cursos de enfermagem, técnicos e enfermeiros, os médicos de Balneário Camboriú, os médicos que estão na região fazendo o curso de medicina, os bombeiros voluntários, os bombeiros militares, todos eles procurando empresas para ensinar a primeiros socorros. E Balneário Camboriú não tem um programa desse. Então, a ideia era implantar isso na rede municipal de ensino para que pais e as crianças passem a ter mais segurança. O próprio professor, o próprio diretor da escola teria mais segurança, né, se tivesse uma pessoa preparada para isso, né? Você deu a minha justificativa da lei. Na minha justificativa da lei diz isso. Daí, assim, o pai, ele quer ir para o trabalho, a mãe, ele quer ir seguro. Sim. Sabendo de que deixou o seu filho num lugar seguro.
Se dá uma queda, bate a cabeça, engole a língua, por exemplo, como, né, bem popularmente falando, tem que ter alguém por perto imediatamente para socorrer. Então, qualquer coisa que der numa criança dentro de uma escola, a criança pode dar um mal-estar, cair, bater, cortar, fazer um ferimento qualquer. E a impressão que dá é que o município vai ter despesa para fazer isso. Não vai. O que mais temos no mercado são pessoas habilitadas precisando treinar. Como é que elas vão treinar? Na realidade, elas iam treinar, eu queria entender o seguinte, Detalhe. Preparando funcionários da prefeitura. Isso, mas isso não tem que ter uma preparação, o Corpo de Bombeiro, por exemplo, não seria o órgão responsável em fazer isso? Ou pode qualquer pessoa dar esse treinamento? Não. Assim, ele tem que estar, ele tem, por exemplo, curso de técnico em enfermagem, de medicina, tem sempre um profissional que está ensinando e que está supervisionando. Certo. Dentro do próprio bombeiro tem os supervisores. Entendo. Então, assim, o funcionário público da rede municipal de ensino que quiser, a prefeitura vai marcar o dia para ir naquela escola, passar uma semana, nós vamos treinar os funcionários, quem quer. Aí sempre vai ter algum funcionário da prefeitura, da educação. E por incrível que pareça, eu acho que uns 80%, no mínimo, dos funcionários da educação gostariam de fazer esse curso. Eu não duvido dessa sua Eles têm falado para mim, eu acredito, eles têm me elogiado direto, aqui mesmo na TV Câmara, a secretária da Educação, a diretora-geral do Colegiado da Educação, disse que era bom. Eu vi na TV Câmara ela falando que era bom. Eu acho que é importante sim dar mais segurança aos pais. Agora, a maneira de se fazer isso, se aplicar, com muita responsabilidade. Com responsabilidade. A lei exige a responsabilidade do instrutor. Com certeza. E tem que ser uma pessoa que tenha qualificação profissional para aplicar esse treinamento. Senão, não faz sentido, né? Exato. Tu não vai pegar um aluno de primeiro semestre, segundo semestre, não vai igual a fonoaudiologia, vai fazer audiometria, um que não está preparado ainda para fazer audiometria. É difícil. Vai ensinar primeiro socorro a um que não sabe nem fazer direito o primeiro socorro. É óbvio assim que a lei ela exige um certo rigor. Né? Até no início teve a dificuldade de justificar porque achavam que dava custo extra para o município. Não dá. E não é essa a ideia. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero deixar esse minuto final para que o senhor se dirija aos nossos telespectadores e dê o seu recado final. Muito obrigado pela entrevista, viu, vereador? Eu que agradeço, agradeço a vocês, dou parabéns pelo trabalho de vocês. E se alguém tiver um papel e a caneta aí para anotar o meu WhatsApp, eu já vou dar. Eu sou um vereador que trabalha na rua, recebo muitas mensagens, meus 2 últimos pronunciamentos na Câmara foram por mensagens do WhatsApp que eu recebi e que eu fui verificar. E também da comunidade. A comunidade passa muito, nós estamos abordando aí nos próximos dias algumas coisas, como o assunto do momento que vem sendo discutido e a Prefeitura botar em dia é o caramujo africano, que a cidade está tomada. Meu WhatsApp é 99162-2262. 99162-2262. Me passe as mensagens que eu respondo sempre que eu posso, nem que seja 2 horas da manhã, estou lá respondendo. Olha, mais uma vez, obrigado, vereador. Obrigado a você que nos acompanhou e quero pedir a você que continue acompanhando a programação da TV Câmara. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau.